Boa tarde, bom dia ou boa noite quem estiver para ouvir esta palavra. Graças a Deus. Mais um momento que eu vou, juntamente com o Espírito Santo, convido já o Espírito Santo para tomar a minha frente e me dar sabedoria para expressar esta palavra. Eu quero falar sobre o perdão. Muitos falam de perdão, mas perdão é algo tão sublime, tão divino, que pouco se vive, pouco se vê. Às vezes a gente fala tanto de perdão, mas pouco se usa perdão. E aqui em Mateus capítulo 18, o verso 15, fala sobre o perdão. A partir do verso 15 eu vou começar a ler e diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui nós vemos que o perdão passa pelo entendimento. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, como eu vou perdoar aquilo que eu não sei o que eu estou perdoando? E perdoar quem? Quem me ofendeu? Então tem que haver um entendimento para que aquela pessoa que pecou contra mim, ela possa perceber a gravidade do seu pecado e ela também se arrepender. Entendeu? Então, perdão, tem que haver entendimento para haver perdão. Então, como é que eu vou perdoar se aquela pessoa não sabe que pecou? Muitas vezes alguém está pecando contra mim e eu não expresso para aquela pessoa que aquilo que ela fez foi errado, que ela está fazendo a coisa errada, e ela segue pecando contra mim e eu fico me fazendo até que não estou entendendo ou estou sendo negligente, na verdade. Então não é bom nós deixarmos o pecado ir avante. O pecado é bom ser repreendido mesmo, está dizendo aqui repreende, Só que as pessoas elas não querem ser repreendidas e muitas vezes nós somos covardes. Não queremos denunciar o pecado nem repreender o pecado. Mas aqui está dizendo, repreende entre ti e ele só. Essa repreensão não precisa ser pública, Quando diz aqui repreender, é falar com a pessoa, Repreender não é obrigado a dizer, olhe, você, seu isso, seu aquilo, não. A repreensão aqui é repreender o pecado, é denunciar o pecado, é mostrar para aquela pessoa que aquilo que ela está fazendo não é bom, está errado, não traz benefício nem para ela, nem para ninguém, e que ainda está indo contra a vontade de Deus. Então a pessoa ela pode ter até o entendimento iluminado e ela vê a gravidade do seu e se arrepender, Então nós devemos oportunizar as pessoas o arrependimento, e também perdoá-las. Eu não perdoo fulano porque essa pessoa fez isso contra mim, então eu não perdoo. Então se eu fizer isso, eu estou indo contra a palavra de Deus, que a Bíblia diz que nós devemos perdoar. Então diz assim: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Quer dizer, aquela pessoa não ouviu você falando com ela, então você chama mais alguém mais idôneo, uma pessoa, um líder, o pastor, uma pessoa na igreja mais idônea, Olha, vamos conversar com fulano sobre isso, Porque talvez ela não receba de você, mas de alguém que seja mais idôneo, mais capacitado, uma pessoa que ela considera importante, ela entenda, a explicação, talvez ela não percebeu. Mas se essa pessoa não quer ouvir, não entende, não quer receber a repreensão, aí diz assim, toda a palavra seja confirmada. Porque você precisa levar para que alguém venha tentar apaziguar aquilo ali, Para que o diabo não tenha êxito. Porque quem tem êxito na contenda, na falta de amor, de entendimento, na divisão, na discórdia, é o diabo. Então, quando não há entendimento, não há perdão, o diabo prevalece. Então, quem perde? Todos perdem. Todos perdem. Porque se alguém não perdoa, perde. Se alguém não é perdoado, perde. E quem ganha? Satanás. E o verso 17 diz: e se não escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar, a igreja considera como um gentil publicano.
Aí está falando perdão entre irmãos, né? Não está falando do ímpio. Que o ímpio, se você for repreendê-lo, ele nem vai entender, né? Porque ele acha que aquilo que ele está fazendo é normal. Está falando aqui de irmãos. Perdão do pecado de um irmão, né? Que conhece a palavra, que tem o temor, que era para ter o temor de Deus, né? Mas está dentro de uma congregação. Aquela pessoa, ela está pecando, ela está dando lugar para o diabo, está trazendo um escândalo para a obra de Deus e, consequentemente, ela vai se perder se ninguém chamar a atenção dela, se ninguém ajudar ela a voltar para o caminho, entendeu? Então, essa repreensão aqui é para você tentar colocar o seu irmão no caminho de volta, no caminho do céu, porque muitas vezes a pessoa se desvia do caminho do céu. Vai fazendo uma coisa que acha que é vantajosa, uma coisa que está lhe trazendo um benefício, às vezes até material, mas é pecado. Aí você vai ao seu irmão e repreende, olha, isso é pecado, isso não, Deus não aprova, não continue fazendo não, porque aparentemente parece até ser bom, mas isso aí vai lá na frente lhe trazer prejuízo, vai escandalizar o nome do Senhor. Então, de alguma maneira, você está livrando aquela pessoa do inferno, né? Então, você está sendo luz para aquela pessoa, iluminando o caminho dela. Mas se a pessoa, ela diz, não, quem manda na minha vida sou eu, pastor não manda em mim, ministério, eu não preciso do seu conselho, eu sei o que faço, eu sou adulto. Então, essa pessoa, você considera ela como o quê? Um gentil publicano. Ela não tem, como é que eu posso dizer? Ela não faz parte do corpo de Cristo, porque ela não aceita a exortação, a repreensão, ela não aceita o conselho, ela não quer ouvir a direção que alguém está dando para ela chegar no caminho certo, né? Voltar para o caminho. Aí o verso 18 diz, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Então, quando a liderança resolve desligar um membro do corpo de Cristo, né? Porque aquela pessoa resolveu ser rebelde, no mundo espiritual aquela pessoa realmente está sendo desligada. Se aquela pessoa não aceita a exortação, voltar para o caminho, ela está deliberadamente se condenando ao inferno, porque ela não aceitou a exortação. Não sou eu porque levei a repreensão, porque tentei abrir os olhos dela, que estou levando ela para o inferno. Não, o pecado dela já estava levando ela para o inferno. Apenas eu que vi aquilo, o erro, e tentei trazer essa pessoa à consciência, ao entendimento que aquilo era errado, para que ela se arrependesse, para que ela voltasse para o caminho, para que ela pedisse perdão, para que ela se reconciliasse com Deus, que ela deixasse aquela prática. Se ela entender essa posição que ela tinha caído da graça, saído da presença do Senhor, né? Porque o diabo, ele engana, seduz, e a pessoa vai, sem perceber, já está saindo do caminho. Essa pessoa, ela levar a mal o conselho, a repreensão, ela continuará no caminho de perdição que ela já estava seguindo, né? Apenas esse caminho vai ser mais, como é que eu posso dizer, o seu pecado vai ser mais agravado, porque agora ela já teve a plena consciência, teve a repreensão, teve o conselho para se arrepender e voltar, e ela resistiu e ainda foi rebelde a este conselho, a esta repreensão da igreja, do líder, do seu companheiro de igreja, né? Dos irmãos na fé. Então, a igreja considera como publicano, quer dizer pecador, uma pessoa comum que não tem parte com o Senhor, né? E também vos digo que se dois vos concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, se a pessoa se arrepender, reconhecer o seu pecado, aí ali vai haver um conserto, vai haver o perdão, Deus vai restaurar essa pessoa novamente ao corpo de Cristo, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Aquela pessoa já estava separada pelo pecado, mas aí Deus vai e levanta alguém para trazer aquela pessoa a consciência do seu pecado. Quando Deus, às vezes, por isso que a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, porque a profecia, ela tem esse poder de exortar. A profecia, ela tem três funções: exortar, edificar e consolar, né? Então, profecia, ela tem que ter isso aí: exortação, edificação e consolo. Por que exortação?
porque nós não somos perfeitos. Então, Deus não quer nos perder. Então, Ele sempre vem com aqueles, olha, se esforça, ora mais, perdoa mais, jejuma mais, exortação, né? Para a gente melhorar, sempre, porque o nosso inimigo, ele 24 horas, ele trabalha para nos derrubar. E nessa exortação, se eu recebo a exortação, se eu entendo que eu preciso melhorar, eu sou edificado. Todo crente que recebe a exortação, ele é edificado. A exortação acatada leva a uma edificação. Então, quando o crente ele recebe a exortação do Senhor, no Espírito ele está sendo edificado. O Senhor vai acrescentar virtude a ele, poder para vencer o pecado, a tentação, né? Então, o crente pode estar até fraquinho, mas ele recebe essa exortação, a exortação, ele se arrepende, Deus coloca ele de volta no caminho e ainda acrescenta graça para ele prosseguir e vencer aquela tentação. Então, tem a exortação para ter a edificação, para ter depois o quê? A consolação. Quando a pessoa ela está sendo edificada no Espírito, ela está sendo consolada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus está alegre, porque aquela pessoa aceitou a repreensão, ela aceitou voltar às veredas antigas, né? Voltar ao primeiro amor, a deixar o pecado, as práticas que não agradam a Deus e a buscar a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que buscar a santidade? Porque Ele é santo e o pecado é o contrário à santidade. Pecado é rebelião contra Deus. Santidade no corpo, na alma e no espírito é obediência. O homem ele é santificado pela obediência. Quando eu estou em desobediência, eu estou trabalhando em oposição à santificação, né? Porque a rebelião é a oposição da obediência. E toda desobediência leva o homem a pecar. O pecado é oposto à santidade. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, a igreja é uma união de pessoas que concordam em obedecer a Cristo, em obedecer ao cabeça. Então, se alguém se rebela contra esta liderança de Cristo, ela sai imediatamente do corpo de Cristo. Ela já sai fora, ela já não faz parte daquele corpo. O nome dela é riscado do livro da vida. Então, por isso que nós devemos ter cuidado, quando vê nosso irmão pecar, procurar trazer de volta para o caminho. E não deixar ele à vontade no pecado. Por isso que o pastor ele tem o dever de usar a vara e o cajado. Para quê? Para matar a alma? Não, pelo contrário. O que mata a alma é o pecado. O pastor tem que exortar a igreja, né, para que a alma não se perca, porque nós somos tendenciosos a pecar. Então, na igreja, ela tem que haver a exortação, a repreensão, o conselho, para que não haja percas, né, no meio do rebanho. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Interessante a pergunta de Pedro, né? Então Pedro aqui já estava preocupado. Meu Deus, então quer dizer que eu tenho que andar em comunhão com os irmãos da igreja? E se ele pecar contra mim? Se ele fizer uma coisa errada? Eu vou ter que perdoar ele quantas vezes, né? Porque dentro da igreja sempre há aqueles mais fracos, sempre há aquele que vai dar lugar à carne, o diabo está ali para usar, entendeu? E aí, o que é que o crente que tem propósito de chegar no céu faz? Perdoa, né? Pedro achou que 7 seria um bom número de vezes para perdoar alguém. Pedro disse 7? Jesus, porém, lhe respondeu 70 vezes 7. Dessa forma, ele não estava fixando o número, mas sim dizendo que o crente tem de perdoar sempre, 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 porque Deus é Deus de perdão e de amor, sempre. Se você não perdoa, você não faz parte em Deus, não tem Deus, né? Ah, mas se meu irmão quer pecar, o seu dever é perdoá-lo, considerá-lo como gentil ou publicano. Mas você libera o perdão e deixa ele fazer as escolhas erradas, porque cada um vai prestar conta de si, né? Liberar o perdão não quer dizer que eu vou obrigar a pessoa a andar no caminho da santificação, no caminho da obediência, no seguir a Cristo. Liberar o perdão é dizer: Senhor, eu perdoo esta pessoa pelo dano, pelo que ela me causou. Eu perdoo, Senhor. Senhor, diante de ti eu perdoo.
e a ela perdoar também, né? E a ela perdoar, dizer eu perdoo, né? E porque às vezes a pessoa, quando ela está em pecado, irmão, ela não vê o seu pecado. O pecado tem esse poder de deixar a pessoa dormente, ela não enxerga o pecado. O pecado, ele cauteriza a mente. Então, é preciso que alguém ilumine. Olhe, fulano, você está em trevas. Isso é errado, isso é pecado, entendeu? O pecado, ele anestesia o espírito do homem. Ele paralisa, entendeu? Por isso que a Bíblia diz, vós está mortos em delitos e pecado. Então, é necessário ter a exortação, é necessário o pastor estar sempre ali, vigilante, olhando para as suas ovelhas, observando qual é que está quebrada, qual é que está querendo sair do rebanho, qual é que está saindo dos princípios. Por quê? Porque o pastor, ele não quer perder as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele tem esse poder de amar as ovelhas ao ponto de buscar a perdida, de procurar restaurar a ferida. Por quê? Porque quem ganha é Satanás. Deus não ganha quando alguém se perde. Quem perde é o reino de Deus. Então, a exortação, o conselho, tem o poder de evitar que as almas pereçam. E alguém acha, não vou exortar, não vou aconselhar, porque a pessoa não vai gostar, fulano vai sair da igreja. Se está dentro da igreja, perdido. Entendeu? Por quê? Porque já não tem conselho ou exortação. Quantos estão perdidos dentro da igreja? Porque não tem exortação, não tem conselho da palavra, não tem a palavra, eles não querem dizer aquela palavra que alguém diz, não, essa palavra fere. Na verdade, essa palavra cura, não fere, o que fere é o pecado. A pessoa já está ferida pelo pecado, só que o pecado é como uma lepra. Você sabe qual é o efeito da lepra? Um leproso, as partes do seu corpo ficam dormentes. Elas ficam podres ao ponto de cair e a pessoa não sente nada. Neutraliza a vida do corpo. A lepra, ela neutraliza a vida. Então, sem vida se tem morte. E a morte, o morto, você não fura ele, machuca ele, xinga ele, ele vai sentir. Não, porque está morto. A carne morta, ela apodrece, mas ela não tem o sentido da dor. Não tem dor, porque está morto. Então, o pecado não causa, amortece e a pessoa acha que está tudo bem porque não está sentindo dor. Ah, Deus não me cobra, eu não estou sentindo nada. Está tudo bem, pelo contrário. A pessoa está anestesiada pela morte da lepra chamada pecado. E ela não está sentindo nada. Ah, eu não estou sentindo nada, o Espírito Santo não me cobra, porque ela já morreu espiritual, no espírito, já está morto porque o pecado anestesiou o espírito dela. Matou o espírito dessa pessoa. Então, o que é que vai vivificar? A palavra, porque a palavra é vida. Então, se você não exorta o seu irmão pelo conselho da palavra, se você não o repreende, não leva ele a se arrepender, a reconhecer o seu pecado, como ele vai se arrepender? Se o pecado anestesiou, matou a vida espiritual dele. Então, por isso, na igreja tem que haver sempre a exortação. Né? Não tema exortar o seu irmão. Ah, irmã, se eu exortar, vai fazer comigo como fez com Estevão. É verdade, pode acontecer. Você sabia disso? Que Estevão, o primeiro mártir, ele estava ali pregando a palavra e por causa da exortação, ele foi apedrejado. Eu vou ler aqui em Mateus 7. Mas aí, e agora, irmã Gardene? Vão me apedrejar, vão me matar? E você vai ser covarde? Não vai fazer a vontade de Deus porque pode ser apedrejado como Estevão? Antes morrer como Estevão do que como covarde é perder a sua alma e a alma de outros e ir para o inferno. Porque a Bíblia diz que o atalaia, ele tem a missão de avisar. Se o pecador não se arrepender, aí é com ele e Deus. Mas o atalaia salvou a sua alma, porque avisou. Agora, se o atalaia sabe que aquilo ali é errado e ele não avisa, a Bíblia diz que o sangue daquele que perecer por causa do seu pecado vai cair sobre a cabeça do atalaia. Quem são os atalaias? Somos nós, os servos de Deus. Todo crente é atalaia. Você tem que avisar. Ei, aí tem fogo, aí queima. Saia daí, porque senão você vai se queimar. Você está exortando aquela pessoa a evitar um acidente. Então você é um atalaia. E Estevão estava ali. E ele, no final do seu discurso, ele disse assim, Atos, eu vou ler só o final, que ele diz assim, Atos 7, verso 51, diz assim, homens de dura cerviz. Olha, dura cerviz quer dizer obstinado, desobediente. Estevão estava dizendo, porque realmente
Estevão estava pregando, e eles não estavam entendendo. Aí Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Quantas pessoas estão assim, com o coração incircunciso, o ouvido tapado, não quer ouvir a palavra do Senhor? Vós sempre resistis do Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão estava falando a verdade. Pessoas que resistem ao Espírito Santo, aquelas pessoas de coração duro, obstinada, que o Senhor fala, a palavra fala, mas ela não aceita. Ela diz assim, ainda diz assim: eu não creio assim, eu não acredito que é assim. Deus, eu tenho minha própria concepção. Obstinadas, pessoas soberbas que rejeitam o conselho da palavra para se agarrar ao seu próprio conceito, ao seu próprio entendimento. Aí Estevão diz: ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Quer dizer, os antepassados de vocês perseguiram os profetas, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão estava afrontando eles? Não, Estevão estava falando, denunciando o pecado deles. Realmente eles traíram Jesus, foram homicidas, e resistiram ao Senhor. E ele disse: vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não guardastes. E Estevão estava dizendo uma mentira? Não, Estevão estava falando a verdade. Mas essa verdade para eles soou como uma afronta. Eles não acataram. Eles poderiam ali: é verdade, nós pecamos, é verdade, Estevão tem razão, nós matamos o Filho de Deus, é verdade. Mas sabe o que eles fizeram? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Você já viu crente ranger dente contra a palavra de Deus? Eu não gosto desse pastor porque ele prega essa palavra. Eu tenho ódio dessa irmã porque ela só quer ser santa. Crentes que rangem os dentes porque a verdade de Deus, a justiça de Deus está sendo pregada, a santidade de Deus está sendo revelada, manifestada, e o pecado deles é denunciado e eles não têm prazer, eles não querem se arrepender, eles não querem largar o pecado, então eles ficam furiosos porque os seus pecados são denunciados. Mas eles rangiam os dentes contra Estevão, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, gritando com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Olha o que estava acontecendo aqui. Eles estavam ouvindo, mas eles não queriam ouvir. Como você sabe disso? Eles taparam os ouvidos. Meu Deus! A mensagem de Estevão era tão forte, tão verdadeira, e eles não queriam ouvir. Eles taparam os ouvidos, mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir. Eles gritaram e taparam os ouvidos, ao ponto de expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Então eles fizeram isso. Eles assassinaram Estevão, porque Estevão só estava pregando a verdade, e a verdade denunciava o pecado deles. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí vem a conversão de Saulo a partir da morte de Estevão. Então, mesmo que você venha morrer pela verdade, saiba que o seu sangue derramado não será em vão. Será testemunha, será glória para o Evangelho. E através até do seu sangue, Deus levantará Saulos, para pregar este Evangelho de poder. Então, o justo não perde. Sempre o Senhor ganha na vida do justo. Mesmo que aparentemente alguém olhe: Estevão morreu, que pena. Não, foi lucro. Porque o sangue de Estevão gerou o mártir Paulo. Entendeu? Paulo foi um mártir que pregou, ele apanhou. Jesus disse para Paulo: importa Ananias, este para mim é um vaso escolhido, que vai padecer pelo meu nome. Vasos escolhidos padecem pelo nome de Jesus. Por quê, irmã Gardine? Porque você está em contramão da injustiça. Você é a favor da justiça. Então a injustiça não vai aplaudir a justiça. A luz está ofuscando as trevas, então as trevas não vai se agradar. E apedrejaram Estevão.
que em invocação disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha o nível de espiritualidade que Estevão tinha. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão, na sua morte, perdoou os seus assassinos. Não lhes imputes este pecado. Então, o perdão é para quem está cheio do Espírito Santo. Se você dizer: eu não consigo perdoar, então busque, ore, jejum, peça a Deus: Senhor, derrama no meu coração o amor e perdão. Me dá o teu Espírito. Porque Estevão, cheio do Espírito Santo, perdoou os seus inimigos. Né? E em 2 Coríntios, Estevão não era inimigo deles, mas eles se colocaram como inimigo de Estevão. Por quê? Porque Estevão defendia a verdade. Estevão pregava a justiça, a santidade, a verdade. E eles rejeitaram esta palavra. Mas ele não foi covarde. Ele repreendeu os seus irmãos para que eles voltassem à origem, né? Voltassem aos caminhos antigos, buscassem a Deus verdadeiramente, mas eles que rejeitaram ao ponto de matar Estevão. Em 2 Coríntios 2, 10, 11 diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, Paulo dizendo, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Então, nós devemos perdoar na presença de Cristo por amor. Né? Aí ele diz assim: para que não sejamos vencidos. Então, quem não perdoa é vencido por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, o diabo, ele é ardiloso, ele coloca a contenda, divisão, para que vai levantar alguém para quê? Para falar bem de você? Não, para falar mal, para lhe caluniar, para lhe infligir, para lhe infamar. Para quê? Para que você venha ficar com o seu coração ressentido, magoado, ferido, machucado, escandalizado e não perdoa. Entendeu? Dizer: eu não perdoo. Não diga essa palavra não perdoo. Diga: Senhor, eu não consigo perdoar ainda, mas eu quero perdoar o meu ofensor, o que me causou dano, o que me causou prejuízo. Eu quero perdoar, Senhor. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Senhor, coloca no meu coração o teu amor. Me ensina a perdoar. Então, que você e eu possamos buscar no Senhor este nível de espiritualidade, de comunhão com Deus. Porque quem não perdoa, não é perdoado. Então, foi a resposta que Jesus deu para Pedro, né? Que não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então, a fim de ilustrar esse ensinamento, o mestre contou a parábola de um credor incompassível. Esse homem foi perdoado por seu senhor de uma enorme dívida. Né? Continuando aqui o versículo, se você for ler a partir do verso 23, aí Jesus conta a parábola do credor incompassível. Né? Então, se você for lendo, Jesus continua. Por essa razão, o Senhor Jesus contou esta parábola para Pedro, né? A parábola do credor incompassível. E ele diz assim: por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Preste atenção aqui. Deus faz contas com os servos. Por quê, irmã Gardene? Porque todos somos devedores. O que é que eu devo, irmã Gardene? O que é que você deve? Você deve perdão, deve amor e deve obediência. Todo homem deve isso a Deus. Deve perdão, arrepender-se, amor e obediência. A Bíblia diz: a ninguém deva as coisas alguma a não ser o amor. Quer dizer, o amor sempre se deve. Então, quem ama, perdoa. Quem ama, obedece a Deus. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Então, quando eu não perdoo, quando eu não amo, não perdoo, e eu não obedeço a este mandamento, eu estou em dívida. Em dívida. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado que ele devia 10.000 talentos. Quer dizer, ele devia muito. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos e com tudo que tinha para que a dívida lhe fosse paga. Então, quer dizer, você e eu não podemos ficar em dívida, porque de alguma maneira vai ser paga. Como? Vai ser preso. Preso aonde? Se não houver perdão, se não houver restituição, se a dívida não for paga, a prisão de Deus é o inferno, infelizmente. A prisão de Deus é o inferno. Por isso que Jesus pagou a dívida de todo pecador, para que não fôssemos para a prisão do inferno.
Porque todo pecador, ele tem uma dívida e ele já está prestes a ir para esta prisão eterna, que é o inferno. Mas Jesus pagou a dívida e ele pagou perdoando os nossos pecados, tomando a nossa culpa. Então ele diz, assim como eu vos perdoei, perdoai vós também. Porque quem não perdoa não é perdoado. Então se você não perdoa, você vai para a prisão do inferno. Então aquele servo prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então sempre quando o homem pede clemência, Senhor, perdoa-me, Senhor, seja generoso comigo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão, Senhor, não deixe eu morrer, que eu vou pagar a dívida, quer dizer, eu vou ressarcir, eu vou procurar não fazer mais, eu não vou mais, Senhor, pecar, eu vou perdoar, eu vou ajudar a quem eu não ajudei, eu não vou mais roubar, eu não vou mais mentir, eu não vou mais adulterar, Senhor, eu não vou mais fazer mal ao meu próximo, eu não vou mais, Senhor, tirar proveito da situação. Senhor, eu vou pagar o que eu devo, né? Porque nós devemos o quê? A obediência. Então, se o homem desobedece os mandamentos, ele está devendo. Então, Senhor, eu vou pagar, Senhor. Ele estava pedindo, Senhor, eu vou pagar. Tem compaixão. Não deixa eu ir para a prisão, quer dizer, não deixa eu morrer, não deixa eu ir para o inferno. Me dá mais uma oportunidade de eu pagar a dívida, de eu te obedecer, de eu perdoar a quem eu não perdoei, de eu amar a quem eu não amei, de eu ajudar a quem não ajudei, de eu obedecer a tua palavra. Me dá mais uma chance, deixa eu viver mais um pouco na terra para me ressarcir essa dívida. Entendeu? No modo espiritual é isso que esta palavra está querendo dizer. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Ora, bem menos, né? Bem menos. Ele devia, se não me engano aqui, era 100 talentos e ele só devia 100 dinheiros. E o conservo devia bem menos. E lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Olha aqui, esse aqui não quis perdoar não, viu? Paga o que me deves, você me deve. Então o seu companheiro, prostrando os seus pés, rogava, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Quer dizer, tem misericórdia, eu errei, mas me perdoe. Eu vou mudar, eu não vou mais fazer não. Porém, não quis antes, né? Foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Em que sentido seria isso aqui, encerrar na prisão? É você escandalizar aquela pessoa, é você apontar o pecado daquela pessoa, é você estar infamando aquela pessoa, você está encerrando ela na prisão do inferno, entendeu? Você está escandalizando o nome dela, você está pecando mais contra Deus, você está encerrando ela na prisão. Porque essa pessoa vai ficar mais ofendida, mais ressentida. Ela não vai ter força de conseguir pagar a sua dívida, porque ela vai estar ficando presa, né, naquelas palavras de maldição que você está lançando. Seu ladrão, seu mentiroso, você mentiu, você é um mentiroso, que a pessoa mentiu, você não perdoa aquela mentira, não dá chance daquela pessoa viver para falar a verdade. Não, você é um mentiroso, você não tem jeito, não, mentiroso, seu ladrão, seu isso. Quer dizer, você coloca aquela pessoa na prisão, você fica escandalizando o nome dela. A Bíblia diz, ai, por quem vem o escândalo? Você sabe o que quer dizer vem o escândalo? A pessoa peca, mas vem o escândalo por quem? Por quem eu espalho o pecado dela, entendeu? Porque me diga, quem é que não peca? Mas quando você peca, você quer que Deus espalhe o seu pecado ou que perdoe? A Bíblia diz que o Deus, ele cobre, né? Tem lá um verso em Provérbios que os homens inquirem, os homens, eles cavucam, eles procuram, né? Eles querem expor. Mas Deus, porque eu não estou lembrando o versículo, ele diz assim, que a honra de Deus é cobrir, né? Deus perdoa e cobre. É tanto que a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento, ele não lança em rosto. Aí a prova que a pessoa não perdoa é que ela vai lançar em rosto. Você é uma mentirosa, né? A pessoa foi pegando uma mentira e você está perdoado, está perdoado. Não, sim, a mentirosa, olha fulano, sabe? Aquela fulana, ela mentiu, ela fez isso, ela fez aquilo. Então você está lançando aquela pessoa na prisão, entendeu? Você não perdoou, entendeu? Não, mas eu sou crente justo, eu denuncio o pecado. Mas se a pessoa pediu perdão, ela confessou o pecado dela, é o seu dever perdoar, se você é cristão, né?
Porque Pedro disse, Senhor, até 70 vezes 7. Quer dizer, sempre quando alguém for a você se humilhar, como diz aqui, ó, pedir o perdão, ser clemente comigo, qual é o seu dever? Perdoar. Porque a pessoa está ali reconhecendo o seu pecado. Entendeu? Se você reconheceu o seu pecado diante de Deus e Deus te perdoou, por que é que você, quando reconhece, quando o seu irmão fraquinho, que reconheceu que errou contra você, que pecou contra você, você não perdoou, pelo contrário, escandalizou o nome do Senhor na vida dele, na vida dela, divulgou o pecado, espalhou, escandalizou, olha, porque é crente, olha, prostituiu, adulterou. Geralmente, quando alguém adultera, os outros crentes fazem questão de divulgar o pecado achando que isso é uma vantagem. Pelo contrário, você sabia que você, por divulgar o pecado do seu irmão adúltero, você está se condenando? Porque não é para você divulgar o pecado dele, é para você orar e perdoar por ele e repreender o seu irmão adúltero a deixar o adultério e se arrepender do adultério, entendeu? Não é para você sair nas manchetes dos jornais, olha, o irmão fulano, a irmã fulana é uma adúltera. Ela traiu o esposo, ele traiu a esposa. O irmão fulano da Assembleia de Deus tal, da igreja tal, olha, é o adúltero. Fez isso, fez aquilo. Não é seu dever espalhar o pecado. É seu dever cobrir, porque você é cristão. Cristo cobriu os teus pecados com o sangue dele. Sangue fala de sacrifício. Então, ser cristão é ser sacrifício. É fazer sacrifício. Qual é o sacrifício que você tem que fazer pelo seu irmão? Cobrir ele, perdoar ele, orar por ele e não espalhar o pecado dele. Mas, irmã Gardene, se ele continuar no pecado, aí é ele mesmo que vai espalhar, porque o pecado dele vai mostrar para todos que ele não se arrependeu. Porque ele vai continuar no pecado, mas você não propagou o pecado dele. Porque quem mente e não se arrepende vai continuar mentindo. Então o seu pecado vai ser exposto. Quem adultera e não se arrependeu do seu adultério vai continuar no adultério. Então o seu pecado será exposto. Você não vai precisar dizer para ninguém que fulano é adúltero. Por quê? Porque ele mesmo vai denunciar as suas obras. O seu pecado vai continuar com ele. Ele não se arrependeu. Por isso que o seu dever é repreender, é trazer o irmão de volta e não espalhar o pecado dele. Porque ele mesmo vai espalhar o pecado dele com as suas obras se ele não se arrepender. Então, ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida, né? Difícil, né? Alguém numa prisão pagar uma dívida. Como é que você consegue pagar uma dívida numa prisão? É impossível até, né? Você não tem como trabalhar. Então, quando você expõe o pecado de alguém, você está encerrando ela numa prisão. Vai ser difícil dessa pessoa se arrepender, porque ela vai ficar amargurada, angustiada, de alma ferida. Então, você conseguiu ganhar uma alma para o diabo. Você conseguiu lançar mais um no inferno, na prisão do inferno. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que a passara. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Então, às vezes, a gente quer ser perdoado, não é? É tão bom quando Deus perdoa, mas não quero perdoar a irmã Gardene. A irmã Gardene pecou contra mim, eu não quero perdoar ela. Não, ela pecou demais contra mim, eu vou propagar o pecado dela. Eu vou escandalizar o nome do Senhor porque ela é crente, ela prega a palavra, olha. Então todos vão saber que ela é uma pregadora fingida, que ela é uma hipócrita, que ela é uma falsa, que ela fez isso. Colocou a irmã Gardene na prisão, né? Escandalizou o nome do Senhor. Você acha que teve vantagem diante do Senhor? Não. O Senhor vai dizer, ó, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? A irmã Gardene é a tua companheira do caminho, na caminhada para o céu, e tu pegou e colocou ela na prisão, escandalizando o nome do Senhor na vida dela, só porque a irmã Gardene, como ser humano comum e normal, pecou. A irmã Gardene não pode pecar, porque ela é crente, ela é impecável. Como pode a irmã Gardene pecar? A irmã Gardene não pode pecar porque ela é crente, ela prega, ela conhece a verdade, porque ela pecou, então ela é uma miserável pecadora, ela não tem mais direito a perdão, está condenada ao inferno. E eu vou dizer para todo mundo saber que pecadora é você, irmã Gardene. Olha o que é que Deus diz para essa pessoa que age dessa maneira. A irmã Gardene pecou, era pregadora, eu vou orar pela irmã Gardene, ter compaixão, vou ajudar a irmã Gardene a se levantar. Não pode, um soldado ferido, foi ferido no campo da batalha, pecou. A Bíblia diz o quê? Que o justo, ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado. Então não se alegre na queda do seu irmão. Não tenha prazer na ferida de um soldado ferido.
tente curar a ferida, cubra o pecado dele, não faça propaganda, não faça como o diabo. É isso que o diabo faz. O diabo tem prazer em escandalizar, em expor o pecado. Aí ele disse assim, ó, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, indignado, o seu Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Os atormentadores aqui são demônios. Uma pessoa que não perdoa, ela é atormentada por demônios. Ela não tem paz. Tudo que ela faz não tem a bênção de Deus. Tudo que ela faz sempre dá para trás. Por mais que ela se esforce, por mais que ela tente, ela não tem a bênção, a prosperidade. Por quê? Porque ela reteve o perdão. Ela lançou alguém na prisão. Ela fez questão de propagar e escandalizar o pecado. Ai, por quem vem o escândalo. Não é por quem faz o escândalo, é por quem vem. Por quê? Porque fazer todo pecado é escândalo. Ou você acha que não? Ah, o fulano mentiu, isso é um escândalo. Fulano roubou um centavo, é escândalo, como quem rouba 1 milhão. Mas por quem vem o escândalo, por quem sai propagando o escândalo, ai desse, porque você faz o trabalho que Satanás mais gosta, entendeu? Sujar. Você quer sujar, você não quer limpar. Jesus foi lá lavar os pés dos discípulos e disse, olha, vocês devem fazer assim, como eu estou fazendo. Por que tem que lavar os pés? Porque vocês podem se sujar, estão pisando numa terra suja e contaminada. Aí Pedro disse, Senhor, então lava minha cabeça, minhas mãos também. O Senhor disse, olha, vocês já estão limpos pela palavra, só precisa lavar os pés. Lave os pés uns dos outros, quer dizer o quê? Quando vocês pecar, limpe o pezinho do seu irmão, exorte, repreenda, ajude ele, ore, não propague o pecado dele, não. Perdoe o seu irmão, lave os pés do seu irmão, porque na terra você pode se sujar. Você suja os pés, você está pisando nessa terra contaminada. Mesmo tendo a sua cabeça limpa, as suas mãos limpas pela palavra de Deus, né? Foi regenerado, mas como está nessa terra suja, se contamina e pode pecar. Mas qual é o dever? Lançar o meu irmão na prisão? Não, lavar, prover, perdoar, cuidar. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Não é sério você reter o perdão? Não é sério você não perdoar? É muito sério. Tenha cuidado. Não guarde o seu irmão na prisão. Não fique fazendo a propaganda do pecado dele. Perdoe, né? Porque Deus perdoa aquele que é perdoado, né? Não faça por onde o diabo ter direito de ganhar a sua alma e a alma de outros. Eu quero ler aqui em Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. Diz aqui a palavra do Senhor. Isaías 43, 25 diz, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Deus mesmo é o que apaga as nossas transgressões por amor dele, e dos seus pecados não se lembra. Trazendo para nós, se nós perdoarmos o pecado do nosso irmão, é por amor de nós mesmos, porque somos membros um do outro. Se você não perdoa o seu irmão, você condena a sua alma e a dele, amado. Você não entende isso, não? Por isso que Deus disse, eu mesmo, por amor de mim mesmo, eu perdoo. E não lembro, porque nós somos de Deus. Se Deus não nos perdoar, ele nos perde, então ele está perdendo. Quando você não perdoa, você está perdendo. Você se perde e perde alguém também. Quem ganha é o capeta. Então não faça por onde o diabo se gloriar na sua dureza do seu coração. Perdoe, porque Deus é amor. Deus não quer que a gente venha reter nossos irmãos na prisão do inferno, porque também ficaremos presos. Então a parábola do credor incompassivo é muito importante. Então, esquecer a ofensa, pois ao negarmos o perdão a alguém, permitimos que o diabo nos use com isso e somos entregues aos atormentadores. Então, nós devemos perdoar
e esquecer aquela ofensa. O que é esquecer, irmã Gardena? Não falar, meu amado. É não espalhar, é não propagar. Fulano fez, se arrependeu, não está fazendo mais, não. Então não fale não, meu filho. Fique calado, porque você não vai ser instrumento do diabo, para não entrar na prisão do diabo também. Então guarde esta palavra. Tenha cuidado com o que você faz, com o que você pensa e com o que você usa, né? Ah, irmão, estou usando o quê? Usando a ingratidão, usando a infidelidade, usando a maldade. Não, irmão, eu estou sendo atalaia. O atalaia, ele avisa para a pessoa, entendeu? Ele avisa. O atalaia, ele vai lá e avisa, olha, fulano, isso está errado, faça isso não, vamos fazer assim, eu vou lhe ajudar, entendeu? O atalaia, ele avisava para a cidade, porque ele tinha que ficar em cima da torre para avisar para a cidade, para todos se preparar. E hoje, como somos atalaia, nós devemos avisar para o mundo, olha, fulano pecou. Não, fulano, cicrano, Jesus te ama. Sai desse caminho de mentira, de roubo, de adultério. Se arrepende, deixa o pecado. Fulano, Jesus te ama. Volta para o primeiro amor. Começa uma vida de oração. Jesus te perdoa, eu vou te ajudar, vamos orar, vamos buscar a Deus. E o Senhor vai restaurar, o Senhor vai sarar os quebrantados de coração. Ele vai limpar os feridos, né? O Senhor, aqui no Salmo 146 diz, o Senhor solta os encarcerados. Deus não tem prazer que você encarcere ninguém, Ele quer libertar. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor quer que você abra os olhos daqueles que estão cegos pelo pecado. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor não quer que você derrube ninguém. O Senhor quer que você levante aqueles que caíram. O Senhor ama os justos. Seja justo. O que é ser justo, irmã Gardena? É a justiça de Deus, não é a sua. Ser justo com a justiça de Deus. E a Bíblia diz que o amor triunfa sobre o juízo e a misericórdia. Senhor, Ele quer mais do que sacrifício. Entendeu? O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Que são os ímpios aqui? Aqueles que não têm o perdão, aqueles que retêm, que não amam, que não perdoam o seu próximo, né? Ah, eu não vou perdoar meu marido porque ele me traiu. Então você está condenando a sua alma e a dele ao inferno. Entendeu? Perdoe, 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 perdoe. Mesmo que ele não lhe perdoou, perdoe. Porque o perdão é individual e serve principalmente para quem perdoa. Quem retém o perdão, quem não perdoa, está sendo cativo. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Senhor, é de geração em geração. Louvai o Senhor. Como é que você tem que louvar ao Senhor? Perdoando, amando, servindo ao Senhor com a sua vida. Não guarde a mágoa, não guarde o rancor, não guarde. Não guarde. Ah, eu não consigo perdoar. Diga assim, Senhor, eu ainda não consegui perdoar, mas eu vou orar e jejuar até conseguir perdoar. Porque eu não quero ir para a prisão do inferno e nem lançar ninguém na prisão. Lembre-se disso. Quando você não perdoa, você está indo para o inferno e ainda levando outros para o inferno. Amém? Que você guarde esta palavra. Ah, mas mataram, essa pessoa estrupou, essa pessoa matou. Você não é o juiz dela. O juiz que prende o homem e a mulher na prisão é Deus. O que é que você é? Só conservo. Perdoe o seu conservo. Você é servo, perdoe o seu conservo. É aquele que está caminhando nesta terra juntamente com você. É este que você deve perdoar. Aquele que está ao seu lado. Mas ele pecou contra mim e nós pecamos contra Deus. Nós vamos chegar no céu amando e perdoando e obedecendo a palavra de Deus. E perdão é mandamento. Se você não perdoa, você quebra este mandamento. E quem quebra mandamento também vai para o inferno. Pode guardar a sã doutrina do corpo, da alma e do espírito. Primeiro, da alma, do espírito não guardou, porque não perdoou. Né? Pode até guardar a doutrina do corpo, da aparência. Mas da alma não guardou. E do espírito também não, porque não perdoou. E perdão é espiritual, perdão é divino. Então ame e perdoe para que você seja perdoado. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de trazer essa palavra. Que o Senhor fale mais aos corações e nos dê, Senhor, o dom do amor. E que o perdão seja, Senhor, sempre abundante em nossa vida. Assim como o Senhor encheu Estevão de amor e ele teve capacidade de perdoar aqueles que ali apedrejaram, Senhor, nos dê essa capacidade. Para que um dia a gente também possa ver o Senhor face a face. Em nome de Jesus. Amém.